Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar psicometriquê, está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Olá, sejam então bem-vindos a mais um episódio do Psicometriquê, um podcast em que falamos sobre psicometricidade, e hoje tenho comigo uma colega psicometricista, que é também mestre em psicometricidade pela Universidade de Évora, que fez aqui uma dissertação com um tema muito interessante e que vai ao encontro do nosso tema de hoje, que é a relação terapêutica. E a partir deste trabalho apareceu e surgiu também então a publicação de um livro que é o Aide-Mémoire para psicometricistas, que já iremos falar então sobre ele. Esta colega é também doutoranda na Universidade de Évora com um projeto de investigação sobre a intervenção psicomotora em adolescentes com perturbações do comportamento alimentar e tem experiência de intervenção com crianças e jovens com problemáticas de saúde mental e de neurodesenvolvimento em contexto escolar, clínico e hospitalar. Atualmente é também psicometricista do Hospital Dona Estefânia, mais especificamente no serviço de pedopsiquiatria. E estou então a falar da Rafaela Moreira. Bem-vinda, Rafaela. Olá, Sara, obrigada. Eu convidei então aqui a Rafaela um bocadinho para falarmos deste trabalho, no fundo, que tu tens desenvolvido muito em torno disto que é relação terapêutica, e nós, para quem já nos ouve desde alguns episódios, nós falamos sempre muito da base da psicomotricidade, da base da intervenção, que é a relação, e hoje o meu convite é pensarmos um pouquinho aqui sobre isto da relação terapêutica, que tem sido assim um tema que tu tens estudado e trabalhado muito, verdade? Sim, sim. Ah, sim, nós dizermos que trabalhamos com base na relação, ou que a relação é muito importante e é a base do nosso trabalho, quer dizer, às vezes acaba por ser uma coisa bonita de se dizer e as pessoas não conseguem perceber exatamente do que é que nós estamos a falar, não é? O Uhum. que é isto de trabalhar com a relação terapêutica? Ahm, quando nós falamos de intervir através da relação, assim, estamos a intervir através das trocas que ocorrem entre o cliente e o terapeuta. O cliente, seja ele uma criança, um adulto, idoso, o que for, e o psicometricista, neste caso. E quando nós falamos de trocas que ocorrem entre o cliente e o terapeuta, podemos ter trocas positivas, quando há uma troca de afeto, quando há uma devolução que é agradável e fácil de aceitar para o cliente. Mas às vezes também temos trocas que são um bocadinho difíceis, né? Porque isto de nós trabalharmos com a relação não é só validar tudo o que o cliente nos diz. Às vezes é preciso confrontar, e isto também é uma troca válida e que faz parte da intervenção. E, portanto, quando nós falamos de trabalhar através da relação, temos de ter isto em conta, não é termos uma boa relação, gostarmos muito dos meninos, darmos muitos abraços, quer dizer, isto não nos chega. Uhum. Eu preciso ter uma relação que seja estável o suficiente para eu ter a certeza que aquela pessoa vai aguentar uma devolução mais difícil. Mesmo que fique muito zangado comigo durante aquela sessão, isto depois pode ser reparado e restabelecido, e estamos lá na semana a seguir para darmos esta continuidade e conseguirmos trabalhar assim, não é? Não, de pouco serve nós termos uma intervenção em que está sempre tudo a correr muito bem. Se está tudo a correr muito bem, então não estamos a ter uma intervenção terapêutica. Uhum. Eu gosto de acreditar que quando está demasiado conforto, então se calhar alguma coisa não está a funcionar. A Uhum. intervenção tem de ter um pontinho de desconforto. Quase como Senão, se dessa forma não estivesse nada a ser transformado. exato. Como é que nós transformamos alguma coisa se a pessoa está demasiado confortável onde está? Vamos precisar de transformar um sofá se ele é assim tão agradável? Se calhar não é? É um bocadinho esta a lógica, portanto, nós precisamos de provocar desconforto e a relação permite aguentar isto, Uhum. esta dinâmica, não é? É quase como um elástico, puxa para um lado, puxa para o outro, mas continua ali. Uhum. Portanto, quando nós colocamos aqui esta possibilidade, não é,
da existência desse momento ou de momentos que possam não ser tão prazerosos assim, como naquilo que nós às vezes pensamos sobre o que é a relação com o outro, não é? Hum, Isto também acontece quando, tendo por base uma solidez de que, eventualmente, né, esta relação está a ser trabalhada para que esta criança ou este adulto que está ali connosco, terapeutas, que confia que aquele espaço é seguro, que aquela pessoa é segura, que as variáveis se vão manter, mesmo quando eu, paciente, estou muito desconfortável com algo, ou muito zangada com algo, ou muito inquieta com algo. Há coisas que se mantêm e mesmo assim é possível reparar quando a coisa não corre assim tão bem para o paciente ou ele não se sente tão confortável assim. Sim, sim. Acho que se calhar o que melhor ilustra isto houve assim uma situação com o miúdo que ele saiu da sessão muito, muito zangado, um, porque já tivemos um ano de intervenção individual e eu estava a falar com ele que seria importante passar por uma intervenção de grupo e ele fica muito zangado porque realmente sabe que isto vai ser muito desconfortável para ele. Um, e nós acabamos a sessão, ele ainda está aqui um bocadinho zangado comigo e diz-me: Pronto, até para a semana. Eu já sei que tenho de terminar assim, não é? É um bocadinho isto. Para a semana nós estamos cá e vamos voltar a lidar com isto. Mas ele vai zangado e vai ter de gerir esta zanga. E que é possível que a reparação também exista, não é? E este tempo, até das sessões acontecerem sempre no mesmo dia, à mesma hora, aqui há alguma quase sincronia também, não é? Uhum. Neste ritmo do tempo que decorre, e que é importante este tempo de corrida entre a sessão anterior e a presente, vá, para que tudo isto seja também elaborado. Sim, sim. É preciso nós darmos continuidade, não é? E os miúdos sentirem que. Porque às vezes as devoluções difíceis não são só de nós para eles. Eles às vezes também nos dizem coisas que são difíceis e a verdade é que nós estamos lá. Nós aguentamos momentos que são difíceis e que. Ou porque eles estão muito zangados e projetam isso em nós, mesmo que não seja alguma coisa relacionada connosco, e nós mantemos e estamos lá na semana seguinte. Não são só eles que vêm todas as semanas, não é? Uhum. É uma continuidade dos dois lados. A verdade é que a relação, não é? Não há, é uma coisa muito sentida, muito simbólica, muito, mas que ao mesmo tempo está sempre presente, mesmo lá está, quando nós não estamos fisicamente presentes. É algo que transcende esta fisicalidade, não é? Portanto, existe e vai se mantendo em nós, mesmo no decorrer deste tempo até à próxima sessão. Como é que isto então se constrói, não é? E como acredito também que às vezes possa ser difícil, nós, psicometricistas e outros colegas da área da psicologia e de outras profissões, ligadas à área terapêutica e de intervenção clínica, nós damos sempre muita ênfase, de facto, à relação terapêutica. E pode ser um pouco difícil às vezes explicar eventualmente aos pais da criança que acompanhamos ou se for um adulto, o que for, que esteja no acompanhamento, a importância às vezes deste trabalho de base nesta relação, para que seja construído depois outras pontes, não é? E outras transformações aconteçam. Mas que é algo então também muito difícil de explicar, exatamente por esta abstração que exige e por este simbolismo que tem em torno da relação. Como é que então como é que nós podemos, no fundo, também poder trazer clareza sobre o que é esta relação terapêutica e o impacto efetivamente que tem num processo das crianças ou adultos que nos chegam? Uhum. Eu acho que isto às vezes não é só difícil para os pais de elaborar, é também difícil para os terapeutas perceberem, mas isso é realmente tão importante porque se nós formos um bocadinho à história, tivemos durante anos e anos e anos em que a relação terapêutica era, no âmbito da psicoterapia, considerada como um facilitador da intervenção, mas o sucesso da intervenção não lhe era nitidamente atribuído, não é? Uhum. Isto só começou a acontecer em 1950 e qualquer coisa, um, que aí foi quando definiram, ok, então, mas quando surge a teoria dos fatores comuns, portanto, não vale a pena estar aqui a explicar demasiado, mas o que esta teoria nos mostra é, independentemente
das técnicas, das escolas do que fundamenta um, a intervenção, né, os fundamentos mais específicos e teóricos, há uma base comum que nos mostra que qualquer intervenção acaba por ter muito efeito desde que ela seja realizada com competência. Então, mas nós podemos ter uma abordagem mais cognitivo-comportamental e psicodinâmica, e as duas têm muito efeito porquê? Ou quando é que as duas têm muito efeito? O que é que há na base que faz com que qualquer uma delas tenha muito efeito? E é aqui que se descodificou que seria um bocadinho a linha da relação, não é? Ninguém diz exatamente que fatores comuns são estes, mas acredita-se que tenham a ver com a relação, com a empatia, com a definição de objetivos conjuntos, não é? O terapeuta e o cliente estarem alinhados no objetivo da intervenção. Isto acabam por ser coisas muito subjetivas, muito de contacto, de sentir, e que é difícil de justificar, principalmente quando os pais nos chegam ao consultório, quase que em desespero, dizem, mas ele mostra esta dificuldade e é muito difícil estar a aguentá-lo quando ele está a relacionar-se com outros miúdos da idade dele, porque ele tem muitas dificuldades e fica muito frustrado, e o que é que podemos fazer? E aqui nós ainda nos conseguimos ir safando, ok, então, mas se a dificuldade é relacional, é pela relação que vamos lá. Então, quando eles nos chegam com uma perturbação de ansiedade, uma depressão, aqui, como é que é a relação que vai ajudar? E eu acho que o que me ajudou a compreender um bocadinho isto foi, eu vou remeter para alguns autores, né? O António Coimbra de Matos, por exemplo, e o João dos Santos falam muito destas coisas. O António Coimbra de Matos até nos dizia o que transforma o estado patológico num estado saudável é o amor, não é? E o amor, isto acaba por ser muito poético. O que é que ele quer dizer com o amor? O amor é darmos uma relação estável, onde é possível haver estas trocas de que falávamos há bocadinho, não é simplesmente estarmos ali para tudo, ou estarmos ali só a dar muito afeto e carinho e colinho, não é isto, mas é haver um espaço, um setting seguro onde estas trocas podem acontecer. E isto é que é uma relação de amor, não é? E esta relação de amor também é o que define depois as nossas relações pessoais. Uma relação não se mantém quando nós só mostramos o nosso lado bom, não é? Tem de aguentar os dois lados. Uhum. No fundo, e falavas aqui destas inspirações quase, não é? Que também te fizeram navegar por este tema e investigar este tema no âmbito do teu mestrado. E o doutor António Coimbra de Matos fala muito sobre isto e, bebendo desta inspiração e de outras, a psicomotricidade também surge muito desta escola, vá, de doutor João dos Santos também, e pensando aqui, e falaste já aqui de várias coisas, mas se nós pudéssemos aqui quase que listar elementos-chave daquilo que garante ou que permite ou possibilita ou abre espaço para o estabelecimento de uma relação terapêutica saudável, efetiva e eh, bem pensada, não é, sobre aquele espaço terapêutico para aquela pessoa, criança ou adulto, que elementos seriam esses? Nós aqui já falamos de alguns, não é? Desta questão do setting, da questão da permanência, da questão da consistência, que outros elementos, é que nós podemos colocar também nesta lista para estarmos atentos também, não é? No fundo, esta relação terapêutica e nós terapeutas também se vai construindo e vai se tornando cada vez mais consciente e a partir do momento em que pensamos sobre estes elementos que têm mesmo de estar presentes para que este setting seja efetivamente terapêutico e transformador. Há, se calhar, dois elementos que eu acho que são, assim, os base, e que nós podemos pensar um bocadinho o que é que isto quer dizer, que é, por um lado, a capacidade de escuta ativa, né, e os miúdos sentirem que nós estamos efetivamente presentes e interessados, e por outro lado, estarmos disponíveis. E esta disponibilidade não é só a tua sessão é às 5 e eu estou aqui às 5, não é isto. Eu estou aqui às 5, estou presente, a minha cabeça está aqui contigo, eu estou dedicada a ti, o meu corpo está disponível para trabalhar contigo, para me relacionar contigo. E é claro que
que às vezes a disponibilidade é uma coisa difícil, até porque nós temos outras coisas em paralelo a acontecer na nossa vida, mas os miúdos são, de um modo geral, não sei se posso dizer isto assim, mas muito perspicazes a compreender quando nós não estamos disponíveis. Né? Eu já tive um miúdo que me disse: Tu hoje estás um pouco cansada. Né? Eles notam isso. E o que é que ele quer dizer com isto? Não estás assim tão disponível como é normal estares. Uhum. E frequentemente, quando eles sentem isto, são sessões mais tranquilas porque eles também nos poupam. E a relação é um bocadinho este equilíbrio. Quanto mais disponíveis nós tivermos, melhor vamos conseguir aceder às dificuldades deles, ao que os angustia, porque eles sentem que há espaço para isso invadir. E agora, temos um terapeuta que está disponível, que tem capacidade de escuta e que está lá. Ok, além disto, o que é preciso? É preciso, depois da sessão terminar ou depois do dia terminar, ter novamente mais disponibilidade para pensar sobre o caso, para pensar sobre o que aconteceu, porque muitas vezes nós estamos com as crianças e acaba por ser um pergunta-resposta, não é? Que Uhum. não são só perguntas nem só respostas, mas é uma comunicação muito rápida. Muito Uh, instantâneo, não é? Uhum. sim, às vezes até reativa, não é? Muito daquele instante. E o que nós compreendemos quando eu fiz o projeto do mestrado também foi um bocadinho isto, que é, ok, é verdade que os terapeutas respondem muito, muito rápido e, portanto, não estão aqui a consultar todos os conceitos teóricos que levam a uma boa resposta, mas que vão aprender com a experiência a dar a melhor resposta aos miúdos. Mas depois é preciso nós percebermos, e há coisas que nós só conseguimos perceber o impacto que têm no miúdo e que tiveram para aquela sessão depois. Ah, ok, eu disse-lhe isto e ele depois reagiu assim. Ok, estou a começar a conseguir ligar pontos. Isto faz sentido por causa daquele elemento da história de vida dele. Né? E nós depois Uhum. conseguimos elaborar isto para trabalhar com os pais. Uhum. Também é outra parte importante. Nós trabalhamos em relação, e principalmente quando falamos de intervenção com crianças, trabalhamos em relação não só com eles, mas com os pais também. Né? Uhum. Uhum. Os pais têm de ser envolvidos neste processo, não é uma relação dual, porque se eles não forem envolvidos, o processo não tem um transfer, não é? As Uhum. coisas podem evoluir na nossa relação dual, dentro daquelas quatro paredes, mas não há um transfer para os outros contextos. Uhum. No fundo, eles também têm espaço, lá está, nesta imagem que temos destes miúdos, mesmo quando eles não estão connosco naquele período de sessão, e por isso é que muitas vezes, e por isso é que é mesmo importante também termos este espaço para depois pensar sobre, para atribuir este significado, não é? Até que muitas Uhum, vezes nós conseguimos atribuir este significado sobre aquilo que acontece e sobre a posteriori e trazer depois novamente isso para a sessão e quão importante às vezes pode ser o fiquei a pensar em ti, uhum, fiquei a pensar no que nós construímos, fiquei a pensar no que nós fizemos e, e, e algo a partir daqui, não é? E, portanto, isto também traz à criança, não é? Ou à pessoa que está à nossa frente, a ideia de que pertence, de que existe, de que é vista, de que é sentida, de que é pensado, que mesmo não estando está, não é? E isto é também a relação terapêutica. sim, sim. E além de fazermos esta ponte do fiquei a pensar, né? Continuei a elaborar, apesar de tu teres ido embora, hum, eu sinto que às vezes uma coisa que faz um bocadinho a diferença é os miúdos perceberem que nós, para resolver alguma coisa que acontece na sessão de hoje, vamos buscar coisas mais anteriores, né? E eles percebem, ok, eu sou importante para esta pessoa, houve coisas que aconteceram e que ela não esqueceu, e isto Uhum, vai criando a nossa narrativa em terapia. É importante eles irem construindo um bocadinho esta história uhum, connosco. uhum. Há pouco falavas deste trabalho com as famílias das crianças, mas tu também trabalhas com adolescentes. Então, a minha questão, a que me fizeste aqui pensar foi como é que, porque os adolescentes trazem aqui outras particularidades, não é? Trazem hum, para o processo, estão muito mais ativamente implicados, não é? As crianças, obviamente, têm que estar, mas já têm outra opinião sobre o que acontece, outra imagem de si, outra imagem das situações que lhe vão acontecendo. Portanto, como é que. E é uma fase, só para acrescentar, que de facto
o próprio desenvolvimento assim o dita que aconteça, que há aqui há um maior distanciamento em relação à família. No entanto, a família é um papel extremamente importante. E é uma gestão um pouco difícil às vezes, porque quase que os adolescentes colocam em nós como quase uma questão de lealdade, não é? Uhum. Para eu estar aqui contigo, não pode haver aqui trocas depois com os meus pais, quase, não é? E é mesmo importante garantir, por um lado, e é aqui que eu acho que é a gestão às vezes difícil, garantir por um lado, este nosso acordo terapêutico com aquele adolescente, aquele jovem, não é? Mas que ao mesmo tempo há informações ou detalhes que podem ser interessantes de discutir com a família e de levar para a família, mas fazê-lo para que a família também se sinta envolvida, porque é parte ativa, mas sem defraudar aqui aquilo que é a própria expectativa do adolescente. Uma gestão Sim, difícil. Uhum. sim, sim. Estavas a falar e eu estava-me a lembrar de uma situação em que eu estava, era um sábado à tarde, eu estava à espera, para me chegarem para a consulta e chega-me a mãe e a adolescente e vinham as Uhum. duas em discussão aberta. E eu, bem, que momento interessante para começar a intervir. Um, e, e acaba por ser um bocadinho isto, porque é assim, nós podemos intervir só com os adolescentes e esquecer um bocadinho os pais. Podemos, mas aí o que é que nós vamos estar a fazer? Vamos aliar-nos aos adolescentes, aumentar a barreira contra os pais, Uhum. porque eles estão neste processo de diferenciação e às vezes temos de ser nós, ok, tu queres muito afastar-te do pai e autonomizar, tudo certo, mas os pais continuam a fazer coisas boas por nós, não é? Temos de voltar a juntá-los um bocadinho. E, tal como eu estava a dizer há bocadinho, sim, esta coisa da relação terapêutica não é só nós validarmos. E quando nós tentamos encaminhar o adolescente novamente para junto dos pais e fazer aqui um bocadinho que este balanço mais de juntar, não é? De os reorganizar como um núcleo sólido, estamos a dar uma baliza ao adolescente. É importante balizá-los, não é? Tu podes te distanciar dos pais, mas este é o limite aceitável perante o que os pais te dão. Né? Porque às vezes o que acontece na adolescência é que há quase que uma zanga quanto às coisas todas que os pais fazem e que eles não concordam, principalmente quando estamos a falar de miúdos, pronto, que vêm ter connosco e portanto têm algumas dificuldades, não é? Estão a passar por algum momento difícil. Uhum. E quando estamos nesta diferenciação dos pais, quantas vezes é que o primeiro culpado não são os pais? É, é um tiro ao alvo certeiro. Não Uhum. podemos deixar que isto aconteça. Porque o que é que queremos quando um adolescente de 13, 14 anos se vira contra os pais? Não, não, isto não vai chegar a bom porto, não é? E aí é a nossa função um bocadinho hum, dizer ao adolescente, sim, pronto, há coisas que ele se pode diferenciar e que pode não concordar, e está tudo certo, mas os pais continuam a ter um papel importante ali. Uhum. A ligação tem de ser feita. Mas é Uhum. difícil, vamos com pinças. Uhum, uhum. Sim, e se calhar não é numa primeira sessão, se calhar que isso é feito, não é? Ou estas tais pinças também exigem que se conheça o mundo interno daquela criança e daquele jovem, não é? E portanto perceber um bocadinho, até porque lá está, será sempre um, um pau de dois bicos no sentido em que se de repente o adolescente também sente que de repente há uma aliança nossa com a família, também o nível de confiança ali em nós e na nossa relação também fica um pouco abalado de algum modo, não é? Claro. É uma gestão e uma balança aqui difícil de equilibrar. Sim, 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 é mesmo, mas é importante ir equilibrando essa balança. Um, e nós às vezes temos adolescentes que clivam muito, não é? Esta coisa de dizem-nos a nós uma coisa, que os pais fazem 30 por uma linha em casa contra eles, e depois nós sabemos pela consulta que vão tendo com os médicos, não é? As outras articulações que são feitas com a equipa, que aquilo na prática não é assim, que o adolescente está a elevar muito. E é neste sentido
que eu te digo, o nosso papel aqui não pode ser só validar, porque Uhum, senão vamos estar a aumentar um bocadinho estes traços narcísicos que às vezes surgem na adolescência. uhum, Uh, mas é difícil e nós só podemos fazer estes ajustes, estas trocas mais difíceis para o adolescente quando já temos uma relação estável, não é? Mas isso tanto é para fazer trocas que são mais difíceis como para dar afeto. Nós também não começamos logo aos abraços assim que nos uhum, conhecemos, não é? uhum, A relação vai se estabelecendo numa zona neutra, uhum, onde vai conseguindo trocas mais positivas e outras um bocadinho mais difíceis. uhum. Aí nesse espectro. Falaste uma coisa interessante que é esta neutralidade que tem que existir numa relação terapêutica. E que se calhar é um tema interessante porque, pronto, nós vamos falando com vários colegas e às vezes vamos sentindo se calhar que estes aspectos estão muito conscientes e outras vezes se calhar não tanto, não é? Hum, e parece-me que hoje em dia também é mais fácil de se transpor aqui os próprios limites das relações. Hum, Sem dúvida depois irá contaminar de algum modo, não é? Esta neutralidade, esta imparcialidade do processo, não é? Como é que nós podemos, não é, manter esta afetividade sem que, não é, que no fundo não é uma rejeição de que as pessoas tenham acesso ao nosso mundo, não é isto, mas que aquela relação tem mesmo que nela ter garantido esta, esta neutralidade e isenção no processo. Isso é uma parte importante que eu considero quase como do setting terapêutico. Uhum, É tão uhum, importante como a forma como o espaço está organizado, como a hora da sessão, né? Que é, ok, nós estamos aqui, temos este encontro porque tu, os pais, sinalizaram esta necessidade, estamos aqui para falar sobre as tuas coisas, para pensar sobre as tuas coisas e muitas vezes se calhar com os adolescentes eu não sinto tanto, mas com os miúdos mais pequenos eles fazem muitas perguntas uhum, direcionadas à uhum, nossa vida pessoal. E isto, há coisas que nós podemos ir partilhando, não é? Porque a relação tem de ter as trocas, mas há outras coisas que nós, ao partilharmos, vamos impedir também um bocadinho a projeção deles, não é? É importante nós sermos neutros para eles conseguirem projetar em nós quem eles precisarem de projetar. Eu já tive um miúdo, por exemplo, que me disse: um, Puxa, tu és mesmo diferente da minha mãe. Né? E é isso, ok, está tudo válido. Agora, se uhum, eu lhe dissesse, por exemplo, que não tinha filhos, ia destruir isto automaticamente. uhum, uhum, Ou quando eles me perguntam, um, sei lá, se eu ainda vivo com os pais ou se já vivo sozinha. Ou quando perguntam a minha idade e tentam se situar. Então, nessa idade, o que é suposto estar a fazer? uhum, 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 Se nós vamos dar uma resposta muito concreta de como é que está a nossa vida neste momento, eles deixam de conseguir projetar e isto deixa de ser uma relação neutra, uma relação terapêutica. Que nós não conseguimos ter uma relação terapêutica quando somos amigos, né? Há uhum, quem diga que qualquer devolução fora do contexto terapêutico é agressiva. É muito por isto. As uhum, devoluções são feitas naquele contexto, com uma pessoa neutra, e é naquele uhum. espaço. Fora disso é agressivo. Por isso é que nós não podemos fazer devoluções aos nossos pais, aos nossos amigos, porque não há umas quantas coisas importantes a segurar Estes esta estrutura. itens da lista que falávamos há pouco, não é? Sim, sim. Estava aqui a pensar enquanto te ouvia que os miúdos fazem isto, fazem estas perguntas, então quanto mais pequenitos, ali de uma determinada idade, eles fazem muito essas perguntas. Mas muitas vezes também acontece, hum, pronto, pode acontecer, não propriamente os pais fazerem-nos essas questões, às vezes acontece naquelas, em alguns momentos, pronto, eu não sei se é mãe ou se tem, né, isto também acontece, né, que no fundo também acaba por ser uma tentativa de saber, ou de projeção também, não é? E até de hum, aquela coisa de não tem filhos, não sabe, não é? Portanto, Uhum. um bocadinho esta coisa que às vezes os pais também trazem para a consulta. Mas algumas vezes este limite também pode ser, ou não, para pensarmos aqui, hum,
esta facilidade com que nós agora, se calhar há 20 anos, nós não íamos ligar ao nosso terapeuta ou ao terapeuta do meu filho a contar que, pronto, ia descrever um rol de situações. Hoje em dia parece-me que isto está, ou as coisas são muito orientadas, ou é um limite fácil de ultrapassar, que é de repente tenho o telefone na minha mão e vou contar ao psicometricista do meu filho tudo o que foi difícil para ele e como é que eu resolvo, diga-me o que é que eu faço, não é? E isto acontecendo também é importante de voltar a tentar chamar esta neutralidade, né? Não sendo ofensivo, eventualmente, também não sendo agressivo, não pode mandar mensagens, se calhar não é por aqui, mas algo que volte aqui a balizar os limites desta comunicação e a orientar para o setting, Uhum. para a hora semanal e para aquele momento em que Sim, estamos mesmo para falar sobre essas situações. sim, eu quando sinto que os pais às vezes já começam a enviar muitas mensagens ou a pedir demasiado apoio ao longo da semana, com um miúdo que eu vejo todas as semanas e que não se justifica, às vezes vou fazendo um bocadinho, enfim, vou sensibilizando para, ok, eu percebo que em alguns momentos seja difícil e que vocês precisem de partilhar e de ir enviando alguma informação. Eu não vos vou garantir que responda sempre, mas é certo, fica prometido aqui, que antes de estar com ele, antes da sessão, eu vou ler tudo o que vocês enviarem. Portanto, né? Antes de estar com o miúdo, eu vou ter toda a informação. Agora, eu não vou estar todos os dias a trocar mensagens com os pais. Imagina que há uns pais que mandam mensagem todos os dias. Não é Uhum, possível, não é? Se todos fizessem o mesmo, não ia funcionar. uhum. Também já E isto tranquiliza um uhum, bocadinho os sim, pais. uhum. Sentem-se também de alguma forma ouvidos, não é? E, Uhum, ao mesmo tempo, acho que há sempre também uma outra possibilidade que é, no fundo, acolher isto, né? Obrigada pela informação, o que for, e se for importante, na próxima sessão podem vir só vocês, podem vir só os pais e debatemos isto, não é? E novamente chamamos aqui para um contexto que é o contexto para efetivamente discutirmos isto e pensarmos em conjunto se é assim a necessidade, não é? Se essa é a necessidade de que isso aconteça, porque senão de repente estamos aqui a deixar que exista, pronto, não permitir que exista o tal tempo, a tal, e a orientação destas problemáticas e destas situações para aquele momento, porque a verdade é que gerir muitas vezes este impulso de contar no momento que está a acontecer, não é? Quase como esta vida de redes sociais agora que a todo uhum, momento temos que colocar uma história sobre, porque senão não existe, não é? Quase. É uma coisa muito impulsiva muitas vezes também, de vou já dizer à terapeuta que, eu vou já e este próprio distanciamento de conter o impulso, conter o que aconteceu e de esfriar a situação também irá permitir que depois, na conversa presencial que poderá existir no momento da consulta, ou que a criança nem venha e que venha o pai, as coisas também estejam mais organizadas, seja possível um uhum. discurso menos inflamado, eventualmente, ou mais capaz de se encontrarem também aqui alguns caminhos e de soluções, eventualmente. Sim, e à medida que estavas a falar, eu estava a pensar, além disto, né, que é que quando os pais nos vão contando tudo isso, são coisas importantes e preocupações deles, às vezes também temos pais que querem garantir que nós sabemos tudo, tudo, tudo sobre a vida dos Uhum, filhos. E aqui às vezes é importante balizar, agora não as crianças, mas os pais, no sentido de ele traz para a terapia o que para ele é importante, né? E é claro que depois há coisas que nós podemos ir, sei lá, eu sinto que os pais têm alguma preocupação e eu tento induzir um bocadinho esse tema, certo? Mas nós temos de deixar que os miúdos também tragam as coisas deles, né? Para trazerem coisas com sentido para eles e que deem conteúdo para a intervenção. Não uhum, pode ser só as preocupações dos pais, o que os pais ouviram que aconteceu, o que os pais viram que eles acharam incrível, o que foi muito, muito difícil. Não, é preciso saber o que é que o miúdo sentiu nessas situações, o que é que ele reteve e o que é que quer trazer. uhum. E também às vezes em alguns momentos que é, mas eu sei que ele lhe vai mentir, o que aconteceu não foi isso, não é? Ou se calhar o que ele aconteceu foi que o outro é que bateu, mas ele é que começou Uhum. o que for.
E às vezes também pode, às vezes também pode ser importante esta reflexão sobre é a verdade que ele também quis trazer para aqui, não é? E é com base Uhum. nisso que vamos trabalhar e que vamos Sim, pensar sobre, não é? Porque também isso é significativo. Também isso, sim, mesmo que não seja sim. real, não seja a verdade toda, que seja até uma mentira, vá, que seja, é também algo importante para aquele processo. Uhum. Sim, sim, e às vezes são mesmo grandes mentiras, é verdade. Eu tinha um menino que estava a intervir com ele em, contexto individual e que eu não conseguia, eu sabia que ele tinha dificuldades com os amigos, até porque era esse o motivo que o levava lá, e ele contava uma história que tinha imensos amigos, que fazia coisas super gira, que todos gostavam muito dele, que era o mais popular da escola, que todos queriam brincar com ele. E aquilo era tudo tanto que eu comecei por lhe devolver isto assim, não é? Bem, isto é tudo tão bom, tão divertido, estás tão bem acompanhado, que ele aí começou a sentir, ok, pronto, isto é tudo mentira. Uhum, E uhum, não foi preciso estarmos aqui com esta ajuda da mãe a dizer não, mas isso não é verdade. Certo, uhum, mas isso vai ser uhum, demasiado agressivo. Eu tenho de lhe fazer uhum, sentir que nem a mim aquilo está a ser genuíno, nem a mim está a parecer uhum, genuíno. uhum, Porque eu vejo que ele tem dificuldades na relação comigo, como é que noutro contexto é tão diferente? uhum, E este miúdo, pronto, depois foi muito difícil para ele ter este balanço, porque ele estava a sessões e sessões a uhum, construir uma narrativa que era muito o que ele queria ter uhum, e que ainda não tinha. uhum. Mas que até isso é simbólico para tu construires também depois com ele uma narrativa, e chegarem às reais dificuldades que acontecem, não é? Sim, chegarmos às reais dificuldades e termos uma ideia do que é que este miúdo deseja para ele, que às vezes é muito difícil. Às vezes os miúdos sabem que estão tristes ou que não estão bem na escola, que não estão bem com os pares, mas eles não conseguem perceber exatamente o que é que gostavam de ter. Este miúdo sabia perfeitamente o que é que gostava de ter e não tinha. E a partir daqui nós sabemos qual é a nossa margem de intervenção. O que é Uhum, suposto ir adquirindo? O que é que temos de ajudá-lo a ter para ele se sentir bem? uhum, É importante, quando eles conseguem definir qual é o objetivo de estarmos aqui. uhum. Até porque esse caso que tu descreves, no fundo, também remete um bocadinho para ele precisou muito desse momento até ao momento em que te podia, já confiava o suficiente, já Uhum, era possível para ele admitir naquele contexto que se calhar as coisas não eram assim tão como ele descrevia, mas que adorava que fossem, não é? Mas até sim, nisto, se fosse algo focado eh, em qualquer coisa, vá, que não a relação, não é? Ou que o caminho e a base fosse esta, este miúdo provavelmente iria continuar na lógica do quão incrível é tudo, porque podia continuar a mentir àquela pessoa, podia continuar a fazer, a construir esta fábula, esta narrativa toda à volta dele, não é? De uma vida que ele não tinha, mas também não tinha muito a perder com, não é? uhum, E neste caso foi a relação também que permitiu chegarem aí. sim, sim, claramente. E ele dizia de uma forma muito clara, que era, eu não te dizia porque tinha medo que depois não gostasses de mim, não é? E quando eles têm isto com esta clareza toda, Incrível. é certo que foi a Uhum, relação que permitiu chegarmos aqui, uhum, não é? Havia alguma estabilidade, ele sabia, ok, eu posso dizer isto e mesmo assim eu sei que ela vai estar cá na próxima semana. Né? uhum, Voltamos um bocadinho à questão da continuidade, da presença e de estarmos realmente com os miúdos. uhum. E daquilo que nós passamos aos miúdos com esses elementos, não é? Ou Uhum. seja, essa estabilidade garante neles uma imagem que constroem também de nós, não é? Daquilo que idealizam que nós também sejamos para eles naquele momento e naquele contexto. Sim, sim, sem dúvida. Uhum. Rafael, tu no teu trabalho de mestrado, na tua dissertação, tu desenvolveste um livro, verdade? Uhum. Verdade. Queres-nos falar um bocadinho, no fundo, deste livro? Chama-se Caminhar na e em Relação e é de memoir para o psicometricista. Então conta-nos um bocadinho o que é isto e qual é que é também o propósito deste livro. Hum.
Então, o projeto do mestrado iniciou assim, pronto, então vamos estudar a relação, porque isto é uma coisa muito importante, mas ainda ninguém sabia muito bem o que é que isto ia dar. Daí, como é que vamos estudar a relação? Ok, há uma parte teórica, há muitos autores que falam sobre isto, ok, essa parte está assegurada. Ahm, Podemos fazer entrevistas aos psicometricistas e ver o que é que eles acham sobre isto. Ok, depois fomos dividindo aqui um bocadinho, os psicometricistas com mais experiência, com menos experiência, os que estavam lá no meio, e perceber qual era a visão que eles tinham, qual era o impacto que eles sentiam da relação. E quando falávamos da imparcialidade, há bocadinho desta neutralidade, verificava-se que os psicometricistas com mais experiência é que valorizavam um bocadinho mais isto. É mesmo importante sermos neutros. E os com menos experiência falavam, tem de ser uma relação boa, uma relação de intimidade, estamos próximos, né? Uhum, uhum. Uma coisa um bocadinho mais poética, e os que tinham mais experiência realmente balizavam mais. Mas também mais superficial, eventualmente, não? Esta coisa Sim, do ser simpático, do ser empático, de estarmos todos bem, quase, não é? E sim, não tão sim, a sim. fundo. Uhum, uhum, Sim, sem dúvida. É mais poética, mas mais superficial, não é? Mas é uhum. aquela coisa de a relação é muito importante, sim, sem dúvida. Mas depois não avançamos muito disto. Mas, pronto, é engraçado ver porque depois criava-se um bocadinho esta linha, não é? E as psicometricistas daqui a uns anos, se calhar, já vão estar um bocadinho no outro grupo. Um, Pronto, então fizemos entrevistas e conseguimos perceber um bocadinho de onde é que, para que é que servia a relação, em que momentos é que tinha mais impacto, quais eram as principais características, como é que se podia defender melhor a relação ou repará-la melhor, que estratégias é que se utilizavam. Só que isto depois estava tudo um projeto muito giro, demasiado teórico para ficar na gaveta e ninguém ler. E isto estava a passar pela minha cabeça, pela das orientadoras, andávamos aqui todas a pensar um bocadinho sobre isto, até que surge a possibilidade de, então porquê é que não fazemos um aide-mémoire? Isto na altura foi uma das orientadoras que sugeriu e eu pensei, nem sei exatamente o que é isto. Mas vamos lá ver. Vimos alguns exemplos e aquilo surgia quase como uma checklist, muito na linha dos psicometricistas em França, um, não sobre a relação. Eu pensei, uma checklist também não me está bem a servir na relação, né? Um, vou começar a lançar perguntas. O que é que era importante ter aqui? E depois, na verdade, o Edemar acaba por ser um bocadinho isto, mais organizado, mas é uma chuva de perguntas, com espaço para nós elaborarmos e para pensarmos. E se nós pensarmos no livro, né, do lado esquerdo, vamos tendo algumas perguntas e do lado direito temos espaço em branco para irmos elaborando. E a ideia é sempre as pessoas lerem as perguntas assim, todas de corrida, ficarem um bocadinho com aquelas questões na cabeça, depois terem algum tempo em que se vão observar em relação com, com os amigos, com os familiares, mesmo com as próprias crianças ou adultos com quem intervêm, né? Irem tendo assim um bocadinho estas observações e depois voltarem ao livro e tentarem responder às questões. Um, mas nós partimos sempre do pressuposto que é, ok, nós em relação, nós com o outro, mas antes disso, nós em relação connosco próprios. Como é que nós nos relacionamos? O que é o meu perfil relacional? Que é diferente do teu, que é diferente de qualquer outra pessoa. Como é que é a nossa forma de entrar em relação com os outros? Como é que te sentes quando entras em relação com alguém? Ou quando estás com alguém, imagina és a terceira pessoa na conversa e estão a falar sobre ti. Como é que é a tua postura? Como é que ficas a ouvir aquilo? Ficas a ficar muitos olhos, ficas a sorrir, ficas a desviar o olhar, né? E é irmos percebendo um bocadinho isto, tomarmos mais consciência de como é que nós estamos para depois conseguirmos ler um bocadinho melhor o outro. E não significa que se nós ficamos mais inquietos e a piscar os olhos, ou se ficamos muito, muito tranquilos, estamos com alguém que fica muito desconfortável, que isso queira dizer alguma coisa. Não, é só termos este olhar desperto para a interpretação, para compreender a relação e para mais facilmente conseguirmos perceber a outra pessoa. Uhum. Não temos nenhuma receita perfeita para entrar em relação. O que nos faz entrar em relação é pensarmos sobre as relações e estarmos disponíveis, essencialmente. Uhum. Também é muito a partir sobre
este conhecimento de nós próprios, não é? E daquilo que é as nossas, as nossas características relacionais, que tu falavas aqui, que é por onde começa, no fundo, este preenchimento, vá, deste Uhum, livro de autorreflexão do psicometricista, e que me arrisco a dizer de qualquer terapeuta que pudesse intervir, não é? Embora depois aqui especifique algumas questões, mais corporais, mas para eu conseguir também reconhecer depois no outro, não é? E dar significado àquilo que o outro me pode estar a mostrar, por um lado, mas por outro lado também, e isto é mesmo importante, e nesta semana me aconteceu em sessão isto, que às vezes nós temos pressões face àquilo que está a acontecer ou que os miúdos nos estão a contar, e que se nós estivermos conscientes do que é que estamos efetivamente a expressar, seja com a expressão facial, seja com o corpo, seja com o que for, podemos mesmo correr o risco. Então ontem o miúdo dizia-me, estava-me a contar qualquer coisa, e eu não me apercebo disto, e ele diz: "Ficaste triste?" Eu: "Não, eu devo ter feito uma expressão qualquer", então é mesmo importante estarmos muito conscientes do que estamos a transmitir, porque realmente franzi ali de alguma forma, hum, o nariz e a testa, e porque estava assim meia constipada, e de repente ele interpreta aquilo como: "Ficaste triste". Então esta consciência também nos permite isto, que o espelho que damos ao outro no contexto terapêutico também seja promotor daquilo que nós queremos que, fazê-lo de alguma forma sentir, com aquilo que está a acontecer naquele momento na sessão, não é? uhum. Sim, sim, um dos nossos objetivos com este livro era essencialmente, incentivar um bocadinho ao pensar depois das sessões, né? Porque às vezes os terapeutas têm as agendas muito cheias, nós sabemos, vêm muitos meninos, é certo, mas a terapia não funciona se não for pensada, né? Não é só a hora de contacto com os Uhum, miúdos, é preciso pensar. Não significa que eu levo um planeamento muito, muito estruturado para as minhas sessões, não, porque eu não trabalho assim, mas eu tenho que ter uma ideia onde é que quero chegar com este miúdo. E para isso eu tenho que perceber como é que eu estou com ele, o que é que este miúdo me faz sentir, porque isto também nos dá muita informação clínica, diria, não é? uhum, uhum, Um, e outra coisa que nós queríamos um bocadinho com o livro era incentivar depois a supervisão, que às vezes uhum, acaba por ser um bocadinho esquecida, um, incentivar a prática psicocorporal, que também nunca ninguém tem muito tempo para ela, mas que é importante, principalmente sendo nós terapeutas do corpo, precisamos de ter o nosso corpo disponível e isso não é só chegar, sacudir os braços e cá estou eu, não é isto, não é? É uhum, preciso ter um corpo ativo, ter um corpo consciente, e os miúdos sentem isto na relação, não é? Já tive uma miúda que me disse coisas como: minha mãe no outro dia estava tão zangada que o abraço dela não foi bom. hum, que Fiquei, giro, sim, sim. é um abraço que é rígido, é um Uhum, abraço que é rígido, que não está entregue. uhum, Ou uhum, uma miúda que diz, depois de se zangar com a mem e de tentar fazer as pazes com a mãe, e a mãe dá-lhe colo e ela diz: não está a sério, ainda não me desculpaste. Eles uhum, sentem uhum, isto, ainda não uhum. está, a mãe ainda está tensa. Sim. Isto, não, isto influencia imenso a relação. E os miúdos são muito sensíveis a isto. Uhum. Agora estava a ouvir-te esta parte e remeteu-me logo para uma coisa que nós, falamos, estudamos e trabalhamos muito na psicomotricidade, que é o diálogo tónico-emocional, não é? E agora, ao remeteres para este exemplo, não é, em que este abraço não soube bem, em que este colo mostra-me que afinal ainda continuas zangado comigo, é porque nós transmitimos mesmo este sentir através do nosso tonos também. Então, quase que temos que pensar, não é? E há muita coisa sobre isto, mas e também já falámos em alguns episódios sobre isto, mas de que forma é que as nossas próprias características relacionais, estão, ou surgem ou podem vir também desta relação primordial, muito, basilar, que é esta relação, desta díade, não é? Entre a mãe e bebé, ou o cuidador principal e o bebé, e estas trocas que também existem dessa forma, não é?
ainda muito antes da verbalização e da capacidade da linguagem verbal, não é? Ainda com um bebé muito pequenino e que também aqui já há trocas emocionais e corporais que dizem muito ao bebé sobre o estado do próprio cuidador ou da mãe. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Eh, e isto é quase com é um vocabulário corporal que os miúdos começam a ganhar nesta relação, da vinculação, não é, com o cuidador principal e que depois vão transferindo para as outras relações que vão ganhando e que os permite fazer leituras do afeto, leituras das relações que vão estabelecendo. E às vezes, quando nós falamos de diálogo tónico-emocional, também acaba por ser um grande Hum, chavão, mas que é sim. difícil de Uhum. descodificar. Um, mas o diálogo tónico-emocional é o que nos permite entrar genuinamente em relação, não é? Independentemente de nós estarmos zangados ou muito felizes, o que quer que seja, tem de ser passado de forma muito genuína aos miúdos. Porque senão é esta coisa de não é sério, ainda não desculpaste. E eu acho que o diálogo tónico-emocional é quase que o polígrafo da relação, sabes? É preciso verificar. Mas se eu tocar isto, vai-me saber bem ou ainda não está lá? Acho que essa frase vai ficar. Sim, mas que de facto é mesmo importante nós, psicometricistas e outros profissionais de saúde, de educação ou pais que nos estejam a ouvir, ganharmos mesmo consciência sobre o que é que o nosso corpo mostra e o que é que faz com que o outro sinta a partir disto, não é? Na relação que temos com o outro. E nós, sendo profissionais que trabalham esta relação corporal, não é? É mesmo muito importante que consigamos ir mais longe. E uma das formas de podermos ir mais longe, se falaste, é a supervisão. Outra forma que seria muito interessante cada vez existir mais propostas nesse sentido, que seria a formação psicocorporal. hum, e outra é sem dúvida também o teu aide-mémoire, no fundo, leva-nos aqui por um caminho de entrar na relação, não é? E de tomarmos consciência sobre quem nós somos na relação, também depois com os nossos miúdos ou pacientes, no geral, independentemente da idade, para conseguirmos trazer de forma mais consciente todos estes elementos da relação terapêutica que nós fomos falando aqui. Sim, sabes que eu acho que a intenção do Edwin Marra acabava por ser uma entrada a pezinhos de lã na supervisão, mas a verdade é que é uma entrada a pezinhos de lã porque é mais fácil comprar um livro do que encontrar um supervisor e começar a marcar sessões e organizar casos para levar a discussão, mas eu tenho dado conta que há muitas pessoas que acabam por ficar com ele e que demoram tempo a aplicar. Há alguma resistência nas pessoas em Uhum, pensar sobre isto, porque dá trabalho, uhum, é preciso tempo, é preciso querer, é preciso arranjar um momento do dia para o fazer, e eu ainda sinto que há alguma resistência nisto. uhum. Eu acredito que também quanto mais se falar sobre, não é? Porque é uma coisa que quando estamos em perspectiva mais académica e o foco não é pensar o corpo em relação, não é? É muito mais centralizada a informação naquilo que são as perturbações de desenvolvimento, as psicopatologias, ou mediadores para intervenção, ou o que for, não é? E menos, se calhar, nestas vivências que de facto nos trazem este awareness sobre o corpo e sobre todas estas questões que fomos falando. Acredito também que é quando depois estamos, entre aspas, com a mão na massa, que vamos sentindo também algumas lacunas a este nível e é isso também que depois vai alavancar um bocadinho esta procura, não é? E esta necessidade de maior consciência, de maior conhecimento, seja pela supervisão, seja pelo preenchimento, seja por este momento semanal ou o que for de reflexão sobre os casos, não é? Que isso também é muito importante. E que de facto às vezes não há tempo, mas também tem que existir muito esta percepção da necessidade e da importância. E acredito também que este é um espaço em que isto tem acontecido e hoje com a nossa conversa certamente que irá desbloquear, diria, talvez, um bocadinho esta visão e dar mais motivação que as pessoas também possam ir pesquisar e ir a procurar mais respostas nesse sentido.
Sim, Obrigada pelo teu sim. trabalho, porque isto eu acho que é mesmo assim muito, muito positivo também para que os psicometricistas ganhem cada vez mais consciência da nossa própria identidade, não é? Corporal, enquanto profissão, Uhum. e todos estes elementos e a relação terapêutica fazem sem dúvida parte. Sim, sim. Uhum, Obrigada. uhum, Eu estava a pensar aqui só para completar que, hum, efetivamente, a formação ainda está aqui muito neste registro, ah, sei lá, dos diagnósticos e de como uhum, quais são as atividades ideais para o que quer que seja. hum, mas quando nós acabamos a formação ou quando estamos na fase final e chegamos ao estágio, eu já fui tendo muito esta abordagem de com a minha orientadora, a questão é: ok, mas o que é que sentiu desta criança? E eu uhum, acho que isto é essencialmente da pergunta, não é? Só que isto é muito difícil de fundamentar e nós falarmos sobre isto quando também ainda está a ser tão difícil regulamentarmos a profissão, não é? Se uhum, depois nós vamos resumir isto ao que é que nós sentimos, uhum, temos de dar algo mais. uhum, Mas o que faz a diferença depois na intervenção é nós percebermos, ok, o que é que sentimos, o que é que este miúdo nos faz sentir e disto o que é que eu lhe posso devolver. Muito esta linha, acho eu. uhum. Sim. Rafaela, muito, muito obrigada. Foi tão bom falar contigo sobre isto. Obrigada por teres estado aqui connosco e partilhares um bocadinho o teu conhecimento também aqui com quem nos está a ouvir deste lado e que certamente vai beber muito desta conversa que nós tivemos aqui as duas hoje. Obrigada, Sara. Obrigada por me teres convidado para estar aqui e conversar sobre a relação. É importante e é sempre bom, acho eu. Muito bem, obrigada então, Rafaela. Ahm, para nos despedirmos então aqui, também já sabem, portanto podem partilhar esta e outras conversas do podcast Psicometria com profissionais de saúde, de educação, pais, pessoas que considerem que tenham também muito interesse e gostem de conhecer mais sobre a intervenção psicomotora. Deixem o vosso gosto, partilhem, podem também subscrever o canal no YouTube e vamos então estar juntos novamente no próximo episódio do podcast. Até lá!